Olá! Nessa videoaula, vou mostrar como que nós fazemos para configurar o Ent para executar as tarefas que queremos automatizar. Primeiro é importante que você saiba que o Ent ele se integra totalmente ao Eclipse. Então, quando você baixa o Eclipse, instala o Eclipse, o Ent já está embutido ali e você já pode começar a trabalhar com ele. Mas existe também uma forma de você executar o Ent fora do ambiente do Eclipse, via linha de comando. Eu vou mostrar como que nós configuramos também o Ent para executar via linha de comando, porque às vezes é necessário, às vezes você não tem o Eclipse e você quer executar por fora, né? Então vou mostrar os dois jeitos para você. Primeira coisa, se você deseja executar o Ent via linha de comando, você precisa primeiro baixar o Ent. Você pode fazer isso na página principal, que aqui está, ent.apache.org. Esse é o site principal, o site oficial do projeto Ent. Nesse site você encontra toda a documentação, tira todas as suas dúvidas e encontra inclusive o arquivo para baixar e instalar no seu computador. Então você vem aqui na seção de download, na parte Binary Distributions, que são as distribuições binárias, que já são os códigos compilados. Clicando aqui, você vai encontrar a versão atual do Ent em .zip, .tar.gz ou .tar.bz2. Você pode clicar aqui para baixar em .zip, por exemplo. E aí você baixa no seu computador. Eu já tenho previamente baixado esse arquivo. Veja que esse arquivo é um .zip. Depois de baixado, você deve descompactá-lo. Então, vou mostrar para você. Depois de descompactar, o que vai aparecer para você. Então, aqui está o Ent descompactado. Veja que eu tenho a presença da pasta bin, onde estão os utilitários, os arquivos que você pode executar. A pasta docs é onde fica a documentação do Ent. A pasta etc é onde estão as configurações, algumas configurações importantes. E a pasta lib, onde estão as bibliotecas que o Ent depende para executar, certo? Então, aqui está, no meu caso aqui, veja que eu descompactei em d:/programs /apache ent 1.8.1. 1.8.1 é a versão atual no momento da gravação desta aula. Certo, depois de baixar o Ent e descompactar o Ent, eu preciso fazer algumas configurações para que ele funcione. E essas configurações são as seguintes. Eu preciso definir duas variáveis de ambiente. Na verdade, definir uma variável de ambiente chamada enthome e colocar no path, que é uma outra variável de ambiente que já existe no seu sistema, esse diretório bin aqui, certo? Então, eu já fiz isso aqui no meu computador. Não vou mostrar qual o processo para criar variáveis de ambiente no sistema operacional, porque isso varia de versão de Windows para versão de Windows e até às vezes você nem está usando Windows. No Macintosh e no Linux os processos são diferentes. O importante é que você faça a definição dessas variáveis de ambiente. Se você não souber fazer isso, procure alguma documentação que te ensine a fazer isso. Eu vou mostrar aqui que eu já tenho essas variáveis definidas. Então veja que eu tenho uma variável chamada ent_home que aponta para d:/programs /apache ent 1.8.1, que é a pasta onde eu descompactei o Ent. Então, esse é o primeiro passo, definir a enthome. E o segundo passo é definir na variável path aquela pasta bin que eu mostrei para você. Então veja que aqui eu tenho no path definido d:/programs /apache ent 181 bin. Então essa entrada tem que estar junto lá no path para auxiliar também o processo de execução do Ent. Isso é tudo que você precisa para que o Ent esteja configurado. Agora, basta começar o processo, descrever o arquivo, o build file, e aí executar. Vou fazer isso daqui a pouco quando tiver um build file pronto. Então, vou minimizar aqui. E agora vou mostrar para você como que nós construímos um build file no Eclipse e vou mostrar inclusive
Como que o Ent se integra com o Eclipse? Isso tudo que eu falei de baixar o Ent, descompactar, configurar as variáveis de ambiente, é apenas necessário se você quiser executar o Ent via linha de comando. Se você for executar o Ent sempre de dentro do Eclipse, você não precisa de nada disso. O Ent já está automaticamente configurado. A única coisa que você precisa é de um build file. Então eu tenho aqui já um projeto chamado entconfig. Esse projeto é muito simples, né? Ele tem aqui só um exemplo ent, né? Um arquivo exemplo, ok? Que simplesmente mostra uma mensagem na tela lá usando o system.out.println. Né? Não vamos usar isso agora, né? Porque o nosso objetivo aqui é apenas criar um build file inicial para a gente realmente botar o ent para executar. Certo, para criar o build file, então, basta que eu clique aqui com o botão direito no projeto, New File. Né? Eu crio o meu build file como um arquivo padrão. Vou criar ele como build.xml. Build.xml é normalmente o nome do arquivo build file. Normalmente ele tem esse nome. Né? Não é obrigatório, mas normalmente é assim que funciona. Então apertei em Finish. Né? E veja que de cara você já percebe que o arquivo build.xml tem um ícone diferenciado. Né? Tem um ícone aqui de uma formiga sobre uma folha de papel. Esse é o ícone dentro do Eclipse que representa um build file do Ent. Então, apenas pelo arquivo se chamar build.xml, o Eclipse identificou que você está tentando criar um arquivo do Ent. Tá? Bom, esse arquivo está vazio. Né? Como que eu começo? Começo do zero? Não, não precisa. Você pode dar aqui um Ctrl espaço, né, que é o Content Assist do Eclipse. E veja que na primeira opção aqui, você tem um build file template. Se você clicar aqui duas vezes, você vai ver que automaticamente já vai ser gerado para você um template de um project que contém 2 targets, certo? Vou apagar aqui os comentários, né, para ficar mais claro. Então, ele já gera para você um ponto de partida, né? Algo para você começar a trabalhar, tá? Obviamente que aqui estão definidos apenas um project e 2 targets, mas nenhuma task está sendo chamada. Então, mesmo que você execute esses targets, nada vai acontecer. Aliás, falando em execução, como que a gente põe o arquivo build.xml para rodar dentro do Eclipse? Existe uma view, né, especial para isso. Se você vier aqui em Window Show View, aqui de cara ela já aparece para você, uma view chamada Ent. Caso você não esteja vendo essa view, você pode vir aqui embaixo em Other. E aí aqui na pastinha Ent, escolher a view Ent. É a mesma coisa. Dá um OK. E você vai ver que aqui do lado direito, né, foi aberta a view onde estão os build files do seu projeto. Esses build files precisam ser importados para essa view, né, para que ela reconheça. Então, eu vou pegar o meu build.xml e vou arrastar para cá. Né? Veja que se eu soltar, automaticamente ele já reconheceu que eu tenho 2 targets, um chamado default e outro chamado depends, que é exatamente o que eu tenho aqui no projeto, né? Então, o default e o depends. E veja também que ele já identifica, inclusive, quem é o padrão, né? O padrão é o default, né? Que é o que foi definido aqui em cima no project. Qual que é o target padrão de execução, tá? Então, com isso, você já tem aqui pronto o seu arquivo do Ent para ser executado. Se você quer executar um target, você simplesmente clica no target que você quer executar e aperta aqui no botãozinho verde. Né? E você vai ver na view de console aqui embaixo os dados, né, a respeito da execução desse build file, desse target que você quis. Né? Então veja que aparentemente não está aparecendo nada, né? É nada de muito útil, porque na verdade esse build file não faz nada muito útil no momento. Mas veja que está executando. Né? Outra forma de você executar sem a presença da view é clicar com o botão direito no arquivo build.xml e escolher Run As, e aí você tem a opção de Ent Build ou Ent Build 3 pontinhos. Se você apertar o Ent Build, ele vai rodar o target padrão. Se você escolher a opção de baixo, ele vai abrir uma janela para você,
onde você pode escolher aqui os targets que você quer executar, né? Você marca aqui com a checkbox e aí dá um Run, né? E aí você vai ter também a execução sem precisar dessa view extra aqui do lado. Isso tudo dentro do Eclipse. Mas e agora? Se você quiser fazer isso via linha de comando, como que você faz? Muito simples. Vou abrir aqui a janelinha de comando, né? Eu já estou no diretório do projeto, tanto que se eu der um dir aqui, você vai ver que o arquivo build.xml está aqui. Como que eu faço para executar esse arquivo? Enter. Certo? Muito simples. O que acontece quando você entra com o comando ent? Primeiro, ele vai buscar pelo arquivo build.xml no caminho, né, no local onde você está chamando esse ent. Ele encontrou o build.xml. Encontrando o build.xml, ele identifica qual é o target padrão. Identificou que o target padrão é o default e chamou esse target. Bastante simples, não? Você consegue apenas com um comando disparar, então, o seu processo automatizado que está dentro do build file. Claro que esse comando ent, ele possui parâmetros que você pode passar para fornecer, por exemplo, um outro arquivo que não seja um arquivo cujo nome é build.xml. Você também pode informar qual o target que você quer que seja executado, né, e assim por diante. Todas essas opções, você tem acesso a elas lá na documentação oficial do ent. O que importa para a gente aqui é colocar o negócio para rodar, né? E você já viu que está executando. Então você consegue agora rodar tanto o ent via linha de comando como dentro do Eclipse. Nas próximas videoaulas, vou mostrar para você mais detalhes a respeito da criação do build file, para a gente realmente fazer algumas coisas que sejam interessantes, né? Criar algumas tarefas, algumas tasks para serem executadas e realmente surtirem algum resultado.